Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review. E essa review vai ser diferente, tá, gente? Antes da review do Celesti que tá ali, vai ter todo um rant, assim, uma história sobre a Focal, né? Eu tenho uma história pessoal muito interessante com a Focal e eu vou contar ela para vocês antes da review agora. O melhor fone, na minha opinião, over-ear que eu já ouvi é um Focal in-ear. Cara, eu já ouvi fones mais caros, inclusive fones da Focal, Focal Elex, Focal Clear, né? Focal Clear MG, só que o in-ear mora aqui, ó, no meu coração, cara. Aquele fone tinha algo de especial, tinha uma magia nele acontecendo, ele tinha uma... Não é review dele, mas vou falar brevemente. Ele tinha uma dinâmica que eu nunca ouvi em fone nenhum, né? Nem os outros fones da Focal, pra mim, tem tanta dinâmica. Ele tinha um grave um pouco mais maçudo, tinha uma assinatura muito própria, não era um fone tão neutro, era um fone que muitas pessoas inclusive não gostavam. Mas, bicho, foi simplesmente a melhor coisa que eu já ouvi tirando o Mesh MK2 e de over-ear foi o melhor fone que eu já ouvi. Bom, começando pelo começo, esse Focal in-ear que eu tive por uns 2 meses e foi o meu queridinho por uns 2, 3 meses, eu adquiri com o Antenor do Music Café. A Focal já tem um histórico grande de problemas, drivers com problema, né? O alto-falante não é nada muito importante, o alto-falante morre e o fone para de funcionar, né? Num fone de 6 mil, 7 mil reais. Eu estava ciente desse problema, mas estava muito afim de ter um Focal e é sempre aquela coisa que você fala, não vai acontecer comigo, né? Isso aí deve acontecer com 1 a cada 200 usuários, não vai acontecer comigo. Mas eu tive cuidado. Eu comprei o in-ear do Antenor porque esse fone estava na garantia e tinha tido seus drivers trocados, seus alto-falantes trocados, então eram novos. E eu pensei, pô, a Focal deve ter arrumado esta porcaria, né? Não vou ter problema. Bom, 2 meses depois o fone morreu, mas, cara, o fone tá na garantia, é um fone Focal, marca francesa, luxuosa, eles sabem que tem esse problema, o atendimento vai ser ótimo, né? Me diz que vai ser ótimo, né? Foi uma porcaria o atendimento da Focal, tá, gente? Eu mandei o fone pra França, tive que mandar o fone pra França, fazer um tour, né? Ficou 4 meses lá, foi ver a Torre Eiffel. Eu 4 meses com fone de quase 4 mil reais parado, legal pra caramba, né? E eles me cobraram o frete de ida e volta ainda, o que pra mim é um absurdo. Eles deviam ter mandado 2 Focal pra mim e uma cartinha escrito: querido usuário, me desculpa, a gente fez cagada com o fone, tá aqui, né? Cara, eles me cobraram ainda. Então, assim, a Focal como marca, pra mim, como atendimento ao cliente, uma porcaria. Já falo aqui, uma porcaria. Torce pro teu Focal não dá problema, porque se der, você tá lascado. Eles não estão nem aí. Eles sabem do problema, eles sabem, diversos usuários relatando que o driver dá problema, e não estão nem aí, ainda te tratam mal. Bom, mas a minha história com a Focal acabou aí, né? Não. Eu comprei um Focal Elex para vender, né? Vendi para o amigo de hobby, Gabriel Marinho, e 2 meses depois o fone morre, né? Ele morre um lado. O Gabriel me manda o fone de volta, me manda por Sedex, o fone chega em 1 dia e me fala, ó, cara, um lado morreu. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, fala com quem você comprou, né? É um fone da Mesdrop. Chegou pra mim o fone, eu botei pra tocar, o fone não tocou. Falei, ô Gabriel, cara, não tinha dado problema no driver esquerdo, você disse, o alto-falante esquerdo? Ele falou, sim. Deu, mas não tá funcionando nenhum, cara. Durante a viagem o outro lado morreu. Olha só, ou eu sou o cara mais azarado do mundo junto com o Gabriel, ou a Focal tem sérios problemas, né? Tem um vídeo do All of Gadgets também, um canal bem famoso, é um reviewer internacional, onde o Focal Elex dele acho que deu problema 3, 4 vezes, ele mandou pra Mesdrop, a Mesdrop tratou ele super mal. Enfim, Focal, né? Esse fone, esse Focal Elex que deu problema, eu joguei no lixo. Eu joguei ele no lixo, porque eu contatei a Focal por e-mail e eles só mandaram praticamente eu enfiar o fone, né, aqui dentro.
eles estão cientes que o fone dá problema, só que eu não tinha nota fiscal, é um fone importado, né, tudo mais. Só que uma marca high-end francesa que sabe que seu produto tem problema, geralmente, né, daria um suporte bom, mas não a Focal. Eles me deram um orçamento onde sairia R$ 3.800 para arrumar o Focal Elex. E daí você acha que eu vou arrumar o Focal Elex sabendo que ele é uma bomba relógio e que pode dar problema igual o meu Ilir deu problema 2 vezes? Não, eu peguei o fone e joguei-o no lixo. Um Focal Elex de R$ 6.000 no lixo. Então vocês podem perceber que Focal Ilir aqui no meu coração, o melhor headphone que eu já ouvi. Mas a Focal como marca eu não recomendo para ninguém. E se alguém da Focal no Brasil, que não deve ter ninguém, deve ter algum representante ou outro, estiver vendo esse vídeo, cara, sinto muito, mas eu não vou passar pano aqui. A Focal para mim morreu praticamente. Bom, mas tirando todas essas controvérsias, eu fiz uma pesquisa muito longa e eu vou falar para vocês aqui quais fones da Focal não explodem e não morrem o driver assim. Porque é muito triste você ter um fone como o Utopia, que custa R$ 30.000, ter o driver morrendo. E o Utopia tem esse problema. Então eu vou citar aqui todos que têm esse problema que eu pesquisei e que não tem. Claro, isso não é uma verdade absoluta, mas depois de pesquisar muito para cogitar qual outro focal que eu poderia ter, né? Que eu sou igual mulher de bandido, apanha, mas daí quer outro focal, que é um focal que não dê problema. Eu fiz essa pesquisa e vou passar para vocês. Focal Ilir é o que mais dá problema. Focal Elex é o que mais dá problema também, porque usa o driver do Ilir, da Massdrop. Não recomendo você comprar Focal Ilir nem Focal Elex, beleza? Focal Elysia, que é o mesmo driver do Ilir, mas fechado, não dá problema. Por quê? Eu não sei, né? Talvez por ser fechado fica mais protegido o driver, eu não sei o que acontece, mas o Elysia não dá problema, pelo menos pelo que eu pesquisei. Focal Stellia. Já ouvi alguns relatos de dar problema. Poucos relatos? Poucos, mas driver morrendo. E é um fone de $1.600, algo assim, então não é uma experiência legal você comprar um fone desse calibre e ele morrer na sua mão. Focal Clear. Focal Clear morre o driver também. Morre menos que o Ilir Elex? Sim, mas morre também e é um fone de R$ 8.000, então não é legal também, né, Focal? Um fone desse calibre morrendo. Focal Utopia, o mais caro da marca, $4.000, R$ 26.000 aqui no Brasil, morre também. Morre pouco? Morre, mas cara, você vai arriscar ter um fone que custa um carro popular na tua mesa e ele morrer do nada, sabendo que o suporte da marca é uma porcaria? Eu não vou arriscar. Então, todos esses fones da leva antiga da Focal dão problema ou não. Tem fones novos que até agora eu não vi serem ditos com algum problema ou algo assim. Focal Clear MG, até agora eu não ouvi que dá algum problema e parece ser um fonezão, só que é muito caro para o meu bolso, então eu não tenho vontade de ter não tenho vontade, né, aqui no bolso. Tem o Focal Radiance da Bentley, que parece que não dá problema, mas custa um rim também, né? Um fone lindíssimo. E o nosso glorioso Celesti, que está aqui. E o Celesti estava na minha mira como fone endgame para mim. Pô, Focal, não dá problema. O fone mais bonito que eu já vi junto com os Fostex e Denon. Eu tava doido para ter um Celesti. E por sorte eu não comprei as cegas, porque ele foi emprestado por um apoiador do canal para review. E bora começar com a review do Celesti. Vale a pena o Celesti? Bom, primeiro de tudo, ele é um focal que não dá problema nos drivers. Isso já é um ponto muito positivo, né? Ao mesmo tempo, ele é um focal, então ele é um fone muito caro, ele custa $1.000. Então assim, $1.000 convertendo diretamente dá R$5.500, né? Mas tem imposto, tem frete, é um fone que vem numa caixa grande. Então, cara, bem certinho esse fone lacrado no Brasil, você não vai pagar menos de R$10.000, o que é bem salgado. Então ficou uma pergunta muito grande, vale a pena desembolsar tudo isso, mesmo sendo um dos fones mais high-end do mundo, né? Focal Celesti é um focal, a gente vai chegar nisso no som. A Focal tem um som que nenhum outro fone no mundo tem, isso a gente tem que conversar, mas ainda assim é bastante grana. E vamos começar com a construção. Bom, e tirando o fato dos drivers darem esse problema e tudo mais com a Focal sempre teve uma construção impecável.
É simplesmente sensacional o design, tanto esteticamente quanto estruturalmente. Para mim, o Focal Celesti é um dos fones mais elegantes e bonitos do mercado. Esse conjunto de cores azul com dourado, cara, eu sou muito fã. O conforto é excepcional, os ajustes para a cabeça. Ele tem esse mecanismo aqui, essa mola sprinkle que aperta na sua cabeça, então ele fica com um clamping sempre seguro, mas sem ser muito apertado. Dessa vez a Focal colocou um cabo de qualidade, não é o cabo do Focal Elir, que é aquela porcaria, não é o cabo do Focal Elex, que é outra porcaria, é um cabo de maior qualidade. E vem com uma case também sensacional. E agora vamos falar do som. Cara, eu peguei o Celesti com certas expectativas que me decepcionaram, já vou deixar claro aqui para vocês. Eu já testei alguns fones high-end na minha vida, não muitos, mas alguns. Denon D7200, Fostex TX00H, eu sempre confundo as letras, gente, me desculpa, mas vocês sabem qual fone eu tô falando. Já testei o Focal Elir, como eu disse, já testei o Focal Elex, já testei o Focal Clear, já testei o Aeon Flow, que eu deixei aqui no canal, Hi-Fi Man XS, Hi-Fi Man Ananda. Dá pra contar nos dedos, uns 8, 9 fones high-end que eu já escutei até hoje na minha vida toda. E todos foram uma experiência incrível. Quando eu pego um fone que eu sei que é aclamado, que é high-end, cara, eu vou ouvir e realmente tem algo diferente. Muitas pessoas perguntam, cara, vale a pena pagar isso num fone? Tem diferença? Não tem? Eu tenho medo de comprar e... Cara, tem. Todos apresentam alguma coisa magnífica de forma diferente. Hi-Fi Man na sua espacialidade, detalhamento, Focal na sua dinâmica e por aí vai. Porém, o Focal Celesti dos fones high-end foi o que eu menos gostei até hoje, tá? Não faz ele ser um fone ruim, na verdade tem muitos aspectos subjetivos que eu não gostei muito e a gente vai entrar neles agora. Bom, primeiro de tudo, o Celesti mostra que é um fone high-end. Ele é um fone high-end closed back e ele te mostra isso instantaneamente com o seu detalhamento. O detalhamento do Celesti é abismal. É um dos detalhamentos mais altos que eu já ouvi. E eu não duvido ele ser mais detalhado que um Hi-Fi Man Ananda, cara, que um DT1990 Pro e afins. Não ouvi lado a lado, mas ele começa a te mostrar tanta nuance na música que você fica até zonzo. Você fala, cara, o que é isso aqui? Quando você bota isso aqui no ouvido, parece que você estava sem óculos e coloca um óculos. A nitidez de detalhamento é muito alta, sem ser de maneira forçada, assim, você sente que é a capacidade do driver mesmo. Em questão a gráfico de resposta de frequência, ele é um fone bem neutrão, assim, ele tem graves neutros, com bastante força nos subgraves, ele quando precisa chegar nos subgraves, ele chega... Cara, é infinita a extensão desse fone, a velocidade nos graves, o detalhamento, os graves dele são maravilhosos. Porém, eu preferi o Elir, que tinha um kick a mais ali nos médio graves, uma porrada a mais. E assim, o Celesti tem dinâmica de focal? Tem. A dinâmica de bater assim com força, você sente até um sopro no rosto, só que é bem menos que o Elir. Essa foi uma das decepções que eu tive. Porque o Elir pra mim era mágico por conta dessa dinâmica, cara. Parecia que você tava com caixas de som empurrando ar na sua orelha o tempo todo. O Celesti faz isso. Faz, mas é mais moderado, entendeu? É mais calmo. Ele se assemelha mais a fones de outras marcas. Não é aquela coisa focalzão Elir que eu ouvi. Os médios, cara, aqui a gente tem um problema para os meus ouvidos. Eles são metálicos, bicho. E eu não consigo identificar o porquê. Eu não identifico pico, eu não identifico vale. Para mim ele está com os médios neutros, só que soam artificiais metálicos. Muito detalhado, vozes rolando de forma muito legal, mas tem uma estranheza que fica o tempo todo na minha cabeça e eu não sei decifrar o que é. Essa é a minha maior decepção com o Celesti. Os médios eu não curti, cara. E os agudos são muito detalhados, cara, cristalinos, sem picos. Você tem todo esse micro detalhamento, como eu disse. Uma imagem, meu amigo, uma imagem quase holográfica, velho. Eu tava usando para jogar Overwatch essa semana ele, e ele tem um palco muito pequeno, a gente vai chegar lá. Ele tem um palco muito pequeno, é claustrofóbico, é um fone claustrofóbico. Mas, bicho, o palco pequeno que ele tem é de uma organização surreal, assim. Você ouve nesse palco pequenininho dele, cara, tudo que está acontecendo em cada lado, cada distância, cada direcionamento é surreal. Um dos palcos mais surpreendentes que eu pude ouvir, porque apesar de pequeno, é extremamente organizado.
assim, organizado, limpo, você ouve preto no branco o que está acontecendo. Então é realmente um fone muito high-end por conta desse detalhamento, essa imagem, esses graves, um dos melhores que eu já ouvi, estendendo bem para os subs. O meu problema foi esse lance acontecendo nos médios e o palco pequeno. Gente, o palco pequeno é interessante para algumas coisas, né? Se você está usando para masterização, mixagem, pode ser bem-vindo um palco pequeno. Só que pensem comigo, agora é de maneira subjetiva, sem ser objetiva. O porquê eu, Rodrigo Esser, não gostei do Celesti, mas talvez você goste. Primeiro, o detalhamento é muito alto. Ah, mas isso é ruim. Depende, bicho. Mas marca isso na sua cabeça, o detalhamento é muito alto. Segundo ponto. Ele não é um fone tão divertido, ele é um fone mais analítico, é um fone que não tem tanto médio grave, né? É um fone mais neutro. Até aí não tem tanto problema, mas um pouquinho mais de médio grave para mim seria bem-vindo, né? Terceiro ponto, os médios são um pouquinho metálicos. Cara, dá para aturar? Dá, mas o que mata para mim é o quarto ponto. O palco é pequeno. Eu tenho problemas com palco pequeno em fones? Não tanto. Mas quando você alia esses 4 pontos, você tem um palco fechado, um pouco claustrofóbico, com muita informação ocorrendo, é muito detalhamento, e um médio metálico. E, cara, foi um fone que me irritou. Essa é a palavra, ele me irritou, cara, ele me cansou. Aquele palco fechado, com tudo acontecendo, eu ficava... não quero mais. Assim, é surpreendente, é um fone magnífico, é muito questão pessoal minha. Quando eu ouvia ele, 1, 2 músicas, eu ficava, cara, que é isso? É uma máquina, esse fone é uma máquina. E eu me peguei amando o Celesti, mas eu me peguei odiando em outras músicas, então é um fone complicadíssimo. Eu recomendo você testar o Celesti, eu acho que ele pode ser o melhor fone que você vai ouvir. Esse palco menor com esse detalhamento fazem ele ser um dos fones mais transparentes que eu já ouvi, se não o mais transparente. Mas, pra mim, ele me incomodou. E eu que pensava em comprar um Celesti um dia, larguei essa ideia por enquanto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!